Atualidades, com Paulo Leone. Oferecimento DR Prime Odontologia. Mude sua vida. Comece pelo seu sorriso. Zedecor Móveis. Uma nova página da sua vida começa aqui. Renisa Raso. Arquitetura e Interiores. Uma excelente tarde para você, uma excelente noite para quem está nos vendo às 18h05 e para quem está nos vendo ao longo da semana, segunda, quarta e sexta, à 1h, no sábado ao meio-dia. É claro que é sempre uma alegria nós estarmos juntos aqui pela Rede Conecta, rádio e TV, espetacular isso. Para variar, eu estou trazendo aqui uma convidada hoje que ela vai nos explicar por que será que foi tão fácil assim ela optar por essa área. Gente, ela visita restaurantes, ela é jornalista, nossa companheira aqui, e é uma pessoa de extremo talento. Ela veio de Campinas para bater um papo conosco. Está aqui a jornalista Érica Soares. Eu acho que você deve ter feito um sacrifício enorme para frequentar restaurante. Tudo bom, Érica? Não tem sacrifício nenhum, né? Acho que é maravilhoso. Né? Muito obrigada pelo convite, adorei estar aqui. Estou adorando, na verdade, né? Estamos começando. Um prazer te receber. Eu não sei como eu cheguei nisso, mas tenho alguma história, porque o marido cozinheiro... Ah, o teu marido é cozinheiro? Ah, que então, legal. eu jornalista, ele cozinheiro, Eu comecei a pesquisar uns pratos enquanto ele cozinhava. Eu falei, por que será? Né? E daí, comecei a escrever de gastronomia. Rede social, assim. Você escrevia inicialmente? Eu sou jornalista de formação, né? Tenho trabalhado em outras coisas e em um momento eu queria um hobby. Tá. E aí eu falei assim, o que eu poderia fazer ainda escrevendo, porque eu gosto muito de escrever, não é à toa, né? Que eu escolhi essa profissão, não foi à toa. O que eu poderia fazer que não fosse um assunto muito pesado, porque o trabalho que eu tinha na época eram assuntos muito sérios, né? Trabalhistas. E aí, ele sempre cozinhando com uma felicidade, assim, em casa, né? Também trabalha pra quem profissional, gosta... mas é uma felicidade. Ele falou, olha, vi isso aqui e tal. Falei, cara, como será que surgiu esse prato? Aí eu ia lá na internet, pesquisava. Isso foi em 2010, 2011. Tá. E em um determinado momento isso virou trabalho. Assim, começou como um hobby. Não, e que é legal. Quantos seguidores você tem atualmente? Hoje eu ultrapassei uns 43 mil seguidores, Puxa, né? Puxa vida. Mas isso é uma jornada grande, mas eu comecei escrevendo, né? Tem um site que chama entresabores.com.br. Entre Sabores. Entre Sabores, isso. Tá. E eu escrevia para lá, fui escrevendo. Começou como um blog. Hoje não é mais, eu não trabalho Você ilustrava com fotos, alguma coisa sempre, assim? Sempre com muitas fotos, né? Tá. Agora a gente ainda consegue colocar vídeo, né? Mas no começo era só fotos. E era meio um blog, mas transformou-se mesmo numa coisa mais site, informativo. Foi em Campinas que você começou? Comecei em Campinas. Sei. E lá tem uma diversidade enorme de restaurantes. Né? Nossa, não falta, né? Não é como São Paulo, que a gente ainda tem uma gama enorme de especialidades, né, nos restaurantes, mas a gente tem um número muito bom. Você tem árabe, japonês, chinês, né, todas as grandes cozinhas tem indiano, né, indiano tem coisas também. Que poucas pessoas ainda não sabem, mas para quem gosta de gastronomia é um prato cheio a cidade, né? O que não falta... a região também, região também é muito boa. Eu me lembro que quando eu cheguei em Campinas, há mais ou menos uns quase 35 anos, era difícil você achar um restaurante após as 11 da noite. Você falar isso para uma pessoa hoje... Mas eu acho que ainda é difícil, porque os restaurantes eles não ficam até muito tarde. Mas a gente já tem, por exemplo, alguns lugares que se estendem um pouco mais, né? Sim. Assim, chegar às 11 eu acho ainda complicado, a cidade ainda não está preparada para receber. Sei. Isso 30 e tantos anos depois, Pois né? Eu ainda acho que não. Ainda dá para melhorar nesse sentido, mas é que eu acho que o público de Campinas não é muito de comer tão tarde, né? Qual é o critério que você usa para fazer a escolha de um determinado restaurante? O que você analisa primeiro? Olha, eu gosto muito do ambiente. Tá. Eu sempre faço uma pesquisinha antes.
Eu gosto de um ambiente mais calmo, não gosto de restaurantes muito bombadões, Sei. Então, quando inaugura alguma coisa, eu demoro para ir conhecer. Uhum. Não gosto de fila, então não vou. Mas eu vou meio que pela minha vontade de comer, a especialidade. E como eu sou uma exploradora gastronômica, que eu costumo falar isso... E tem o marido em casa que propicia essa variedade, dá vontade, você pede para ele. Também tem isso. Mas eu sou uma exploradora, então eu estou sempre procurando lugares novos. Uhum. Então, às vezes, não é tanto pelo que eu estou afim de comer, é pelo que abriu de novo. Nossa, ou não é novo, mas eu não conheço. O que caracteriza um bom prato? Eu sei que é uma pergunta que tem uma certa obviedade, mas você, como especialista na área, devo entender que alguma coisa te leva a falar, olha, esse restaurante é melhor que esse. Não só pelo ambiente físico em si, mas essencialmente pela de preparo, cozinha. Né? Eu acho que um bom restaurante é aquele que prima pelos ingredientes mais frescos. Sei. E não tem jeito, quem está acostumado a comer em restaurante sabe quando se usa... diferença. Sabe quando o chefe, ele usa aquele ingrediente mais fresquinho possível, que faz aquele molho tirado do zero, que vai atrás do açougue certo, que entrega aquela carne mais fresca. Isso faz muita diferença no prato. E na hora que ele chega, a apresentação é importante. Sem dúvida. A gente começa comendo com os olhos. Pelos olhos, né? Não tem como. E eu sempre falo que a gastronomia, para mim, é um trabalho de todos os sentidos. Sim. Então, por que eu falei do ambiente? Porque, assim, você começa também olhando o ambiente, né? Você entra. Se for um restaurante sujo, vamos começar assim. Não estou falando... Eu gosto de lugar simples, gente. Eu gosto muito de lugar simples. Não é, lugar chique, não. Mas um ambiente limpinho, que tem uma decoraçãozinha mínima, mas que tem a relação com a casa. Aí você sentou na mesa. Aí você tem aquele atendimento, que a pessoa vem, conversa com você, consegue explicar o cardápio. Não precisa ser um cardápio vasto. Sofisticado. Não, nem vasto. Eu nem gosto daqueles restaurantes muito que tem grande, um monte de coisa para ver. Eu gosto de um cardápio mais enxuto. Mais objetivo. Que tem algumas opções, que eu possa transitar entre comer um vegetariano, porque eu gosto de comida vegetariana, ou que tenha um bom frutos do mar, às vezes não frutos, um peixinho bem feito, uma carne, às vezes eu quero comer uma carne, mas que tem aquelas opções, que eu consiga escolher. Nós temos 2 opções de... E aí, quando ele chega, você tem a questão visual, o perfume, né, que o buquê inunda. É necessário. Uma comida cheirosa, sem dúvida, dá aquela água na boca. Tem uma dúvida aqui. Nós falamos em restaurantes e tal, mas você sabe, até pelo tempo que a gente está aí, né, nessa área, não é a minha prática, mas eu quero fazer aqui um elogio. Assim como você tem restaurante self-service, assim, com uma qualidade de comida impecável, uma higienização maravilhosa, ao contrário também, você tem aí os à la carte da vida que não merece a sua nota nem 5, às vezes não passa disso. E eu queria que você falasse a respeito dessa relação, porque nem tudo que é à la carte é o melhor, nem tudo que é self-service é ruim, não é? Não. Eu gosto muito, eu não gosto muito de, quando as pessoas me perguntam sobre a escolha, gente, comida simples é a melhor. Eu sempre falo, arroz com feijão bem feito, raramente eu como arroz com feijão num restaurante, porque quase nunca eles me agradam. Sei. Olha só como que as coisas são. Eu gosto mais caseiro. Mas quando eu encontro um restaurante que tem um arroz com feijão bem feito, ele vai ganhar meu coração e eu vou voltar lá. E me fazer voltar num restaurante é difícil, porque eu estou sempre querendo visitar lugares novos. Você já girou por Sousas? Sim. Maravilhoso, né? Tem lá o eu gosto muito. Fogão Mineiro. Esses restaurantes, assim, é aquela bancada cheia de coisas para comer, a comida mineira característica. Eu volto lindamente, claro. Porque é aquele cheiro, também volta um pouco na afetividade da comida da infância, né? Eu sou de família mineira. Sei. Então, esse tipo de Sousas restaurante. prima por bons restaurantes ali, não é?
E é muito outras bom. cidades ao redor aí você vai também? Eu vou. Em Volta de Campinas, eu gosto muito de Vinhedo. Em Indaiatuba tem restaurantes incríveis. Valinhos, bons restaurantes. São essas as cidades que eu mais transito. Quando a gente fala em restaurante, normalmente a tendência, Érica, é a gente pensar no almoço. E a gente sabe que tem restaurantes maravilhosos por jantar, não é? Sim. Jantar é o que eu, na verdade, o que eu mais saio para comer. Vai sempre mais para o jantar? É mais para o jantar. Eu raramente saio para almoço. Para almoço. Mas às vezes acontece. E tem bons restaurantes que vão do almoço para o jantar de uma forma com muita maestria também. Sei. Serve muito bem o executivo e tem um à la carte muito bacana. Quando você falou sobre tem restaurante que é à la carte que realmente não vale a pena passar na frente, mas nenhuma verdade é absoluta, né? Então o que eu gosto, às vezes a pessoa não gosta, então é complicado, né? Então a gente você está aí nesse sacrifício em torno de 14, 15 anos já? Na verdade, lá em 2011, eu estava testando, né? Uma brincadeira. Eu comecei efetivamente a trabalhar com isso em 2013. Então eu digo que faz 12 anos aí. Você já chegou a fazer TV ou não? Como jornalista de gastronomia, não. Mas lá no meu comecinho de carreira eu fiz TV. Sei. É uma experiência que é válida também. Eu acho muito gostoso. Porque ela endossa literalmente, né? Gosto muito de televisão. Era o meu sonho, né, como estudante de jornalismo, trabalhar na TV. Sei. Mas depois as coisas foram caminhando para o outro lado e eu fiquei na redação mesmo. Mas eu gosto bastante. E a rede social trouxe a câmera de volta para mim, né? Você sabe, enquanto a gente batia papo, nós exibimos algumas situações, não é? Mesmo que a nossa fala servindo de BGzinho de fundo, mas deu para a gente mostrar aí a variedade e a quantidade de lugares que você, numa semana ou no mês, você contabiliza ou varia muito de quantos restaurantes você visita? Nossa, depende muito do mês, né? Tem mês que é um pouco mais agitado, mas os últimos meses desse ano foram, assim, puxadíssimos, porque a gente teve festivais na cidade. Que me levaram a muitos conteúdos e muitos restaurantes por semana. Eu passei março e abril acelerado, assim, a um ponto de não querer entrar num restaurante e a Érica, dona de casa, porque assim, você vai só, né? Então, todo mundo me pergunta como que eu não sou enorme, né? Gente, eu não sou magrinha. Mas a gente dá uma contrabalanceada, porque senão não dá. Então tem que ter academia, tem que ter o tempo para ficar em casa. E assim, os últimos meses foram difíceis, mas agora, em maio, eu fico imaginando esse sacrifício. Eu tô dando uma segurada. Porque o marido cozinha. E aí, na sexta-feira à noite, quando não vai sair, no sábado, olha, eu vou fazer... Cara, meu ovo é ruim. O cozido. Você imagina o frito. Aí fica difícil. Não, sempre foi... comer sempre foi um momento nosso, meu e dele. Você tem filhos? Tenho um filho de 17 anos. E ele também é apaixonado por gastronomia, mas também ele vai comigo nos lugares desde que eu comecei nessa... Não há como diferente. Ele tem um paladar incrível, assim. Ele é um rapaz que tem muito mais conhecimento de diversidade de pratos, as experiências que ele Coitada da que eu esposa, proporcionei para ele, mas ele cozinha. Ele cozinha. Pois é, mas se você encontra alguém que também faz, é maravilhoso. Né? Sim. Mas ele, até porque ele está nesse universo, ele se meteu na cozinha mesmo. Ele cozinha super bem. Sem dúvida. O teu marido de profissão no dia a dia, o que ele faz? Ele é profissional mesmo da área. Da área? É? Ele é chefe? Ele é chefe. Hoje ele não está mais em restaurante, né? Ele faz eventos, ele tem alguns trabalhos que ele faz para as pessoas, personal chefe, porque ele passou muitos anos da vida dentro de cozinha profissional e não é para Se falar que conheceu ele no restaurante, eu perco a amizade. Não. Ainda bem. Falou, olha, eu fui jantar em tal lugar e tal. Mas foi numa casa noturna que a gente se conheceu, mas ele não estava na cozinha.
Como é o nome dele? Adriano Ramos. Chefe Adriano Ramos, nome bonito, hein? Bonito. Érica, prazer te receber, obrigado por você ter se deslocado lá de Campinas para cá. A gente está aí em várias cidades, é interessante a gente ter esse contato e essa troca. Espero vê-la outras vezes, já deixo a dica aqui. Televisão é bom também, tá? Quem sabe não rola um dia ter um programa de televisão. Maravilha. Né? Aproveitar essa deixa aqui da Érica, vamos curtir algumas imagens, algumas gravações que ela fez. Daqui a pouco a gente continua esse bate-papo aí. Vamos lá. Quem busca um almoço caprichado vai amar o menu Conecta da vez. Sou Érica Soares, vim até Araras para te apresentar o Talbot, restaurante onde a afetividade está na recepção, no ambiente aconchegante e no cardápio de dar água na boca. Aberto todos os dias, com menu executivo caprichado, o Talbot entrega entradinhas interessantes e pratos clássicos como a parmegiana, com proteínas à sua escolha, individual para compartilhar, muito bem feito e saboroso. Destaco ainda o risoto com camarões crocantes, que é um espetáculo para os olhos e para o paladar. São 4 robustos camarões empanados, cuidadosamente acomodados no risoto de parmesão. Aqueles pratos que a gente come suspirando, sabe? Para encerrar, indico experimentar as sobremesas. Preciso dizer que a pera ao vinho no creme inglês ganhou meu coração. Muito equilibrada no doçor e com texturas perfeitas. Então salve essa dica. Passou por Araras, almoça no Talbot, que não tem erro. Muito bem, nós estamos de volta aqui pela Rede Conecta, a retransmissora da Rede Brasil. Hoje estou recebendo aqui, aliás, estou conhecendo ela conhecendo pela primeira vez, é ótimo, né? Pensa numa redundância. Mas pessoalmente, sim, conhecendo a Anete Monteiro dos Santos. A Anete já tem uma histórica dentro da política ararense extremamente importante e relevante, 4 vezes vereadora e também, numa oportunidade, foi vice-prefeito da cidade, que eu considero isso uma honraria e tenho certeza que você concorda comigo. Obrigado por você ter vindo, viu, Anete? Obrigada pelo convite, Paulo Leone. É uma satisfação estar aqui hoje conversando com você e contar a você aí o meu trabalho na Secretaria de Turismo. Pois é, depois desse histórico político, creio eu que você tem cacife de sobra para poder emprestar toda essa experiência ao longo de todos esses anos, não é? E numa área que é muito legal. Eu dizendo para você, já entregando a idade, eu era pequenininho, mas já estava na inauguração do Lago Municipal, sim, acredite se quiser. E já os barquinhos da família Fiore, já os pedalinhos já estavam ali. Sim, já estavam, Fiore que tinha bicicletaria na praça, não sei se você registra isso. Você é ararense de nascimento? Eu sou ararense, tá. Nasci em Araras, de 17 de junho de 1962. Puxa vida. E amo a cidade, né? Estou aí trabalhando incansavelmente. Uma delícia aqui, em prol aí da nossa cidade, em especial dos nossos ararenses. Muito bom. Eu sou um Santa Jardim Candense. Olha! Oriundo aqui do Jardim Cândida, morei um bom período aí e tenho orgulho disso. Sim. Vamos falar eu me lembro do Cine Araruna e me lembro do Cine Santa Helena. A memória mais viva que eu tenho do Cine Santa Helena, e tenho a impressão que é de muitos, foi o vigilante rodoviário com o seu cão Lobo, fazendo ali uma espécie de avant-première na série Vigilante Rodoviário, não sei se você registra isso, que é muito antiga. Aliás, eu tenho a série guardada em casa. Inclusive, o vigilante, que me foge o nome agora, morreu recentemente, com mais de 80 e tantos anos. E eu me lembro do Cine Santa Helena, cheguei a frequentar algumas vezes, principalmente nas matinês, e queria saber de você, porque
começaram a trabalhar no Cine Santa Helena e foi interrompida essa obra ou está errada a minha informação? Por questões técnicas, ela está parada ainda, né? Sei. Vamos esperar aí um sinalzinho para a continuação aí da reforma de Santa Helena. Então, por problemas técnicos, ainda ela está parada. Mas a intenção é fazer o que ali? Sim, é continuar como cinema, deixar um espaço cultural, como é que é? Não, é cinema mesmo, né? Manter a tradição de Cine Santa Helena. Você contou aí do Vigilante Rodoviário, né? Sim. Pela minha idade também conheci o Cine Santa Helena e fez vários filmes no Santa Helena. Então a gente torce aí que Santa Helena aí mais rápido possível essas questões técnicas serem solucionadas para poder aí continuar como Cine Santa Helena. Você sabe que eu sempre lembro, né? O pessoal deve estar cansado já. No Cine Araruna tinha uma placa em cima da bilheteria, na parte superior, onde você comprava ali os ingressos, paletó obrigatório. Você chegou a registrar isso ou não? Eu acredito que deva ser mais da idade das minhas irmãs mais velhas. Né? Não, a gente falar sobre isso hoje é uma coisa literalmente absurda, né? Mas à noite era exigido um paletó. Eu creio que como as coisas mudam, minhas irmãs mais velhas devem lembrar, do né? paletó ao tectel tem uma diferença enorme. Sim, querida, é verdade. Vamos falar um pouquinho do Lago Municipal, que eu sei que você está dando o início para dar continuidade a um projeto. O que se faz, o que você vai mexer ali, enfim. Já está em reforma, né? O estacionamento ali, se você passar, você descer ali a Cristóvão Colombo, você pode perceber que o estacionamento já está praticamente prontos, né? Sei. E a gente vai construir, inclusive, banheiros, né, próprios aí para o pessoal cartão de visita, que frequenta né? o Boulevard, né? Onde ficam os peixes também, né? Vai ter uma modificação, nós tivemos uma reunião recentemente com o CRAS, né? E a gente tenta aí fazer o lago melhor do que ele era bem no passado, né? Perdeu um pouco a essência nesses últimos tempos, mas a gente torce aí que a reforma seja aí um sucesso para nossos ararenses estarem aí prestigiando a cidade e trazendo os turistas para a nossa cidade, né? Você acredita que eu lembro quando tinha era o zoológico, ali tinha zoológico? Sim, meu tempo. Então, acho que o seu tempo somos também, contemporâneos. Né? Dos animaizinhos lá. Eu tenho os parentes, lá do meu pai, são santistas. Sei. Minha mãe era mineira, né? E eles vinham tanto do estado, né? No caso Santos, né? Como de outro estado, Belo Horizonte, para vir aqui ver os bichinhos. Espetacular. Meus primos até hoje, né? Estão com politicamente não seria correto hoje, eu compartilho com esse pensamento, mas para a época era uma efeméride. A pessoa vinha aos zoológicos, animais, a proximidade do leão, do tigre, do macaco, né? Das aves, era muito legal. E as crianças gostavam muito, muito, né? Meus primos, até as vizinhas cidades, as regiões, todos vinham prestigiar. E na ocasião a gente vê aí que em relação aí a geração de rendas para a cidade é muito importante, né? Com certeza. É que nós queremos trazer o turista para a cidade, né? Para aproveitar o espaço que nós temos tão bonito e os próprios ararenses estarem gozando aí, né? Da sua própria cidade com os lazeres, né? De cada momento que passa com seus familiares. Vou fazer uma relação que eu fiz isso, fazendo aqui o meu confessando. Eu tenho um hábito aqui de comer a pipoca do seu Zé, que eu conheci o seu Zé pessoalmente. Sim, eu também conheci. E depois eu pego a pipoca e sento em frente à fonte luminosa, que me parece que vocês estão tentando recuperar, modernizar a fonte com novas luzes, enfim. Isso é muito bom. Pois é, eu me reporto à infância ali. Sim, é um projeto, né, da iluminação. Você vai ver a banda, vamos colocar assim, né? De frente ali, o coreto com uma das fontes. Sim. Então, é uma iluminação mais bonita, né? Podemos até pensar, estava conversando, né, com o prefeito, de fazer cores, né, diferentes, né? Para deixar mais iluminado a praça. Tudo motiva. Sim, nós estávamos conversando sobre isso. Então, o que nós poderíamos fazer, né, nesses projetos aí de revitalização vai ser feito. Eu tenho certeza que nessa gestão nós vamos melhorar muito a nossa Praça Barão. Já chegou, apesar das árvores que tem lá, porque eu não sei se Araras ostenta ainda o título de Cidade das Árvores, mas eu me lembro perfeitamente, inclusive tinha árvores centenárias que até por uma questão de doença foram obrigadas a serem podadas. Sim. Dentro desse seu projeto já passou pela tua cabeça num replantio de novas espécies?
Sim, nós já estamos fazendo um trabalho, né, juntamente com o meio ambiente, para a gente aí voltar a arar a Cidade das Árvores, né? Maravilhoso. Não é verdade? Então, Só... a gente já está fazendo um trabalho muito bacana. Eu, inclusive, estive semana passada, retrasada, conversando com o senhor Durval de Oliveira. O senhor Durval Oliveira é um entusiasta, né? Ele planta, faz plantações aí tanto de frutas, né, como árvores ornamentais em praças, né, e em canteiros também. Eu fiquei realmente encantada com o trabalho dele. Nós levamos uma manhã inteirinha para conhecer o trabalho do senhor Durval de Oliveira. Ele é um ex-bancário, né? Naquela época, hoje é o Santander, era Banespa, né? Banespa, ele foi aposentado pelo Banespa, mas não parou aí o seu amor por araras. Então, ele está aí revitalizando várias praças e canteiros da nossa cidade. Quero correr com você, que nosso tempo está na metade, eu quero te explorar rapidamente. Sei que você está indo buscar alternativas em São Paulo, não é? Para trazer ideias e viabilizar aqueles projetos todos que você pretende colocar em andamento e os que estão em andamento. Mas você tem aqui o turismo histórico, né, que são as visitas às usinas e tal. Eu queria que você falasse um pouco disso. Olha, eu sou ararense, tá? E eu, como criança, e hoje com 62 anos que eu tenho, eu sempre ouvi falar das usinas, né, das fazendas, mas não conhecia assim, adentro, né, como seria adentro. E aí meu marido falou, olha, quando eu era menino, eu conhecia a Fazenda Santo Antônio. Né? Ele falou que ele fez um passeio com a escola e conheceu a Fazenda de Santo Antônio. Aí, juntamente com a minha assessoria, com a turismóloga, né, vamos fazer um trabalho para conhecer o que Araras tem de bonito. Conseguimos já entrar na usina São João, né? Essa faz parte da história da cidade. Verdade. Usina Santa Lúcia. Santa Lúcia ainda nós estamos esperando, né, o subgerente, né, nos ligar. Ele disse que ligaria para a gente agora no mês de maio. Até porque quero mandar uma mensagem, Marcelo Bill, né? Por favor, entre em contato com a gente. Vamos lá, Marcelo. Aí. Vamos incentivar. Vamos lá conhecer a usina Santa Lúcia, que é de suma importância. Nós tivemos ali na Fazenda Colorado, fiquei realmente encantada com a Fazenda Colorado. Tem muita coisa, muito bem recebida, né? O Henrique Pavan Bison, né, filho da Rosa Bison, né, e do Dr. Jorge, abriu as portas para a gente. A gente tenta chegar, né, nessas pessoas responsáveis de uma maneira que elas facilitem para que a gente vá conhecer. E está sendo muito bom, as pessoas estão abrindo as portas, então mostrar aí para a cidade de Araras. Para você poder atrair financiamento, apoio, porque aqui já é considerado uma cidade turística. Então já tem aquela verba máxima que o governo do estado oferece. Que bom. Que bom. Já é uma grana considerável. Isso tudo para... Não é tudo que precisava, mas já dá. Sim, já ajuda bastante. Já ajuda. Né? Então é assim, eu estou saindo, eu acordo bem 5h30 da manhã mesmo, saio da minha casa por volta das 7 horas da manhã. E Deus sabe-se lá a hora que eu volto. Qualquer hora você guarda no café que eu vou fazer uma visita para você que lá. Nossa, que vai ser muito essa área. Devo ficar muito honrada. Eu, infelizmente, porque meu pai e minha mãe faleceram, eu acabei passando para frente um apartamento que eu tinha em frente ao lago ali. Mas confesso para você, cá entre nós, arrependo a alma de ter vendido. Nossa, porque era um lugar que eu poderia continuar desfrutando. Eu estou por aqui ainda. A beleza é a beleza, né? Querida, visita da Arteac, isso? Arteac. Ok. Esta visita foi maravilhosa, foi feita no dia 25 de abril, né, onde 8 cidades da região, mais a nossa, né, fizemos uma visita, né, das belezas da cidade. Então, nós levamos as pessoas. Foi um dia bastante chuvoso, mas nada impediu aí para que as pessoas apreciassem a nossa cidade. São 8 cidades da região. Perfeito. Né? E Araras foi a primeira escolhida na visita. Que maravilha. Nós tivemos aí um mega café, né? Que foi ofertado por um empresário, uma pessoa muito... É uma pena você não ter vindo antes, se eu tivesse, ia lá cobrir, até porque eu faço externo também, porque nós fizemos mostrar, um café. Recepcionar as pessoas chegando. Sim, nós fizemos um café de excelência para recepcionar as pessoas, né? Depois nós falamos sobre essa visita para as pessoas que lá estavam, né? E de lá nós pegamos o ônibus e nós seguimos aí
para os lugares para conhecer aí os pontos lindos que a nossa cidade oferece. Ô, Anete, você deve odiar, né? Quando você pega o ônibus com todo mundo, fala, gente, aqui é isso, Nossa, aqui é aquilo. Sabe, é uma o êxtase, né? É uma honra assim tão grande, a gente percebe né? isso em você. Eu fico assim tão envolvida. Quando o prefeito me convidou para ser secretário de turismo, eu falei, puxa vida. Aí ele falou, é o seu rosto. Eu falei, ai, que beleza, então vamos lá, né? O Marreto esteve aqui, ele esteve aqui já. Ah, ele é maravilhoso. Eu espero aí estar dando aí o retorno aí para ele, né? Para os secretários, que são todos parceiros, e em especial para a cidade de Araras. Bacana. E para a população. Ô, Anete, vamos combinar um negócio no ar aqui. Quando houver qualquer novidade que você acha que reputa, olha, isso aqui é importante, vai acontecer, e a gente está aqui para divulgar. É só avisar, é só vir, só falar com o Marcos, falar, Marcos, eu quero ir para divulgar, fique à vontade. Para mim é um prazer enorme. Com certeza, passaremos tudo para vocês aqui. Maravilha. Anete Monteiro dos Santos Casagrande. 1, 2, 3, 4. Separei o Casa Grande. Ah, é verdade. Tô brincando Casa aqui. Grande, né? Mas tem pessoas que escrevem ainda Casa. Você está falando sério? Grande. É igual o parabéns, né? É Anete, verdade. Uma alegria ter te recebido, querida. Olha, venha de verdade outras vezes. Gostei muito. A gente mostrou algumas imagens aí, espero que as pessoas em casa tenham gostado. Você é uma simpatia Obrigada, em pessoa. você também, Paulo Leone. Fiquei muito feliz de te conhecer. Igualmente, querida. Eu conhecia você de nome, mas pessoalmente, tanto é que na abertura do programa eu achei que cometi uma redundância, mas não, porque eu te conhecia de nome, mas não pessoalmente, né? Sim, prazer ter te recebido. Prazer todo meu, viu? E você, com a sua equipe, estão convidados aí até a Casa da Memória, tomar um café Qual é o comigo. próximo evento que você tem registro aí no teu calendário? Então, importante? nós temos aí agora o Casos Antigos, né, que vai ser esse final de semana. Nesse próximo aqui. Nesse próximo. Tá. Você está convidado com a sua equipe, Muito obrigado. viu? Vai ser na praça? Na Praça Barão. Eu me lembro, acho que o ano passado, o ano retrasado, eu não lembro se eu estava com os filhos, alguma coisa assim, e eu achei espetacular aqui. Maravilhoso. Eu talvez até falo com o Marcos Fogali, que é um dos organizadores, para levar o meu Anete móvel. Eu tenho um Fusca 73. É? Eu tenho. Espetacular. Eu tenho, quando as pessoas pedem, no particular, para eu resolver alguma situação, porque eu sou secretária do turismo, mas ainda dentro de mim tem a vereadora vice-prefeita. Então as pessoas pedem, dá para você vir na minha casa? Aí eu vou com o meu Anete móvel. Eu tinha um 67, café com leite, quando meu pai morreu eu vendi. Puxa vida, ele andava pela cidade aqui toda. Uma delícia, é muito gostoso. Querida, tempo Obrigada, acabou, meu muito bem, obrigado. muito obrigada, Prazer viu? enorme Obrigada ter de estado com coração, você. viu? E o programa tem sequência aí, pessoal. A superfície reflete o que vem de dentro. Ela nos protege, nos conforta e conta a sua origem. Uma obra do maior artesão de todos, o tempo, que esculpe a sua natureza ancestral nas intempéries de cada novo ciclo. As nuances naturais se revelam em formas, cores e texturas, como nas pinceladas de um artista que transmite o senso de beleza. Essa é a base das nossas criações, que compomos com design e tecnologia. Produtos que valorizam a história de cada superfície para se tornarem dignas de serem memoráveis. SenseUp revela a artesania do tempo.
Na Z-Decor, cada ambiente conta uma história. E quem melhor para criar essa história do que Fabiana Zanqueta? Diretamente da loja Z-Decor, ela traz seu olhar único para transformar espaços e dar vida à sua casa. Com um toque especial de sofisticação e criatividade, Fabiana combina tendências e design para criar ambientes que refletem a sua personalidade. Do showroom à produção, cada detalhe é pensado para surpreender. Z-Decor e Fabiana Zanqueta. Quando o estilo se encontra com a arte de decorar. Olha, estou recebendo aqui o Dr. Daniel Ramon, uma presença imprescindível no programa. Todas as semanas ele está conosco aqui. E quando eu digo no plural, é porque todo o time dele se faz presente e muito bem representado. Aliás, por falar em muito bem representado, você está aqui com a Prime Odonto by Daniel Ramon. Você mudou o quê? Vamos lá, imensa satisfação em revê-lo. Obrigado, querido. É sempre um prazer compartilhar dessa energia deliciosa contigo. Bom, vamos lá, nós fizemos uma rebrand, uma releitura da nossa clínica, do nosso logo, da nossa marca. E o querido Walter, quero deixar um abraço para ele, e o filho Marquinhos, são dois profissionais fantásticos, estão ali na Unasp, aqui perto da gente. Eles fizeram para mim essa releitura, cujo qual o DR é de Daniel Ramon, ali no centro, sim. E esse símbolo circundando a DR é uma aliança, cara, simbolizando a aliança que o Daniel Ramon tem com a odontologia. Aliás, você está estendendo aí seus tentáculos, tem um novo projeto já em vigor, não é? Já em vigor. Deus é muito maravilhoso na minha vida. Nós estamos com uma unidade nova, com uma parceira em Mojimirim, que se chama Vivere Prime Odonto, e estamos trazendo, já trouxemos, já estamos executando as lentes com design de Miami, com o meu parceiro Fábio Tranches. O Prime Odonto está nessa posição por quê? Porque nós também, pensando na expansão, todas as clínicas que tiverem a nossa parceria serão Prime Odonto. Por exemplo, a Vivere Odontologia de Mojimirim, cujo qual nós somos parceiros agora. Se chama Vivere Prime Odonto by doutora Alice Leme, que é a doutora responsável, a persona da clínica de Mojimirim. Perfeito. E isso, naturalmente, na medida que vai se expandindo, os nomes todos serão by o nome do profissional. By o nome do profissional persona responsável por aquela unidade. Você é uma pessoa que tem um astral diferenciado, isso é muito legal, porque é aquela história, né? Como recentemente você havia me dito, que falou, olha, eu estou há 20 anos nessa atividade profissional e eu nunca trabalhei, porque eu gosto tanto do que eu faço, que para mim é um exercício, é um regozijo, é uma situação em que parece que eu estou assim de férias, porque faz o que gosta. Recentemente você começou a fazer um trabalho que tem uma relação forte com a Flórida, lá nos Estados Unidos, principalmente na cidade de Miami. Que história é essa, doutor? Eu me conectei com um artista das lentes de contato, que é o Dr. Fábio Tranches. E o design das lentes de contato dele é feito, todas elas, em Miami, num instituto lá que tem um estudo muito desenvolvido para que esse design encaixe no perfil do paciente, não só na parte física dele, né? Então nós fazemos sempre uma leitura da personalidade desse paciente. É um paciente mais discreto? É um paciente que gosta de falar? É um paciente que gosta de aparecer? Ou não? É um paciente que tem aquele perfil mais tímido. Então a gente associa... Isso interfere no design? Demais. É? Demais. Existe o dente agressivo,
existe o dente passivo, esteticamente existe o falando, dente, esteticamente falando, que passa uma branding de autoridade, existe o dente que passa uma calmaria. Então, nunca havia pensado sobre isso, cara. O dente, Paulinho, tem personalidade, cara. Entendi. Quando você erra a personalidade no desenho do dente, você erra o dente do paciente. Esse paciente, ele olha no espelho, ele não se vê. Ele fala, não, meu dente está bonito, mas não encaixa. Sei. Então, dito isso, feito isso, a gente consegue desenvolver o dente ideal para cada paciente, extremamente personalizado. Para haver um equilíbrio. Para haver um total equilíbrio. Entre face, a feição da pessoa. E o que eu converso com os pacientes é que esse trabalho é feito para ele, não para os outros. Entendi. Para quê? Quando você sorri, seu dente fala sem você emitir nenhuma palavra, cara. Sabe? Isso é fantástico. Porque se é um sorriso harmônico, a primeira coisa que passa, ou vou no oposto, quando não é harmônico, você tem a impressão, falar, essa pessoa que tem mau hálito, essa pessoa parece que não cuida direito dos dentes, e há uma certa, você repele, né? Nesse primeiro contato que é fundamental entre seres humanos. Exatamente. Né? Continuando o que você disse, se não é um sorriso, se não é uma posição harmônica, se esteticamente não está harmônico, isso passa a agressividade. E às vezes, na grande maioria delas, é uma pessoa extremamente pacífica. É uma pessoa que não tem a personalidade que a imagem dos dentes está passando. E existe um conflito. Isso faz com que a pessoa se sinta cada vez mais intimidada. Sei. Ela para de sorrir, ela para de falar. Tecnicamente falando, quando você faz essas lentes, elas são como se fosse um robô, né? Você manda lá e tal, depois traz. É feito antes disso, é feito um estudo que você manda para lá. Quando volta, é feito um outro molde, é feito um molde para ver se ficou harmônico. Como é que se dá esse segundo momento? Existe um mock-up, que é uma prova. Perfeito. E o paciente, durante a execução física da lente, ele fica com aquela prova. Tá. Aí ele me diz, olha, adorei. Tá. Olha, eu achei que ficou grande. Tá. Ou eu achei que ficou pequeno. Inclusive a cor. A gente faz um provisório, um mock-up para mostrar a cor para o paciente. E, ainda assim, quando chega a lente definitiva, a gente posiciona essa lente e mostra para o paciente como está. Ainda assim, ele vai ver se é realmente aquilo que ele quer. Você já está colocando essas lentes ou esse é um trabalho que está vindo? Nós já fizemos essa parceria, já estamos executando esse trabalho, já estamos colocando essas lentes. Em tese, curiosidade de quem está querendo mudar tudo na vida, não é? Em quanto tempo isso ocorre? Olha, nós vamos ter pelo menos 4 sessões. Tá. 4 consultas. O tempo é muito relativo de paciente para paciente. Cada caso é um caso. Porque tem paciente que aprova na primeira. Tá. Tem paciente que não consegue se ver com aquele novo sorriso. Então eu espero um pouquinho, eu deixo ele entender, eu deixo ele assimilar essa nova condição para que quando a gente executar, ele saia de lá 100% feliz, 100% satisfeito. É sensacional ouvindo você falar. Eu estou assistindo aula, eu estou tendo aulas e aulas de Mas é odontologia. Sensacional o que eu vivo lá. Sei. Né? Quando o paciente sai, é outra pessoa. Ele sai olhando no espelho, aí ele chega em casa, ele me manda foto, ele está na academia, ele fala, nossa, doutor, acabaram de comentar aqui dos meus dentes, muito obrigado. Ou, nossa, meu marido percebeu. E a questão de resistência, hein? A questão de resistência, tanto o implante quanto a lente de contato, ambos são mais resistentes do que o dente natural. Sei. Então, o que você fraturar
de implante ou lente de contato, você fraturaria um dente natural. Original, exatamente. entendi. Então, hoje, a odontologia é literalmente reestabelecedora. Ela reestabelece, ela restaura, ela reabilita. A odontologia de responsabilidade hoje, ela não faz nada que lesione o paciente. É bem pelo contrário. Ela devolve a parte física, a parte emocional, ela devolve autoestima, ela devolve segurança, ela faz uma branding de autoridade. Eu tenho bastante paciente que são empresários. Eu tenho bastante pacientes líderes. E todos, depois que fazem uma releitura do sorriso, dizem: o meu negócio ficou melhor, Daniel. Eu tenho hoje uma liderança mais expressiva, uma branding de autoridade mais expressiva, tanto para falar com os meus colaboradores, quanto para vender o meu produto, quanto para negociar o que eu faço na vida. Curiosidade de repórter agora, vou fazer o trabalho de... tem pessoas que ao longo do tempo extraiu os dentes do siso. Naturalmente, ela não tem o mesmo número de dentes originariamente que você nasce. E depois, na prótese, você repõe essa parte, não põe? Como é que funciona isso? Muito boa. Na prótese total, ou seja, no implante como se fosse substituindo a dentadura, a gente repõe até primeiro molar. Tá. Por quê? Porque é a mastigação efetiva. Não tem necessidade de colocar segundo molar ou o dente do siso. Perfeito. Porque na peça, essa parte já é para trás, ela vai servir só para te atrapalhar. Tá. Na boca, quando o paciente ainda tem dente do siso e ele perde, raríssimas vezes você faz a reposição desse dente. Tá, mesmo porque o dente do siso, quero te ouvir, não tem mais utilidade nenhuma nesses tempos modernos, não é? O dente do siso, ele serve, na grande maioria das vezes, para inflamar, porque ele fica numa posição que fica difícil de você higienizar. Ele causa algumas lesões, porque às vezes ele fica impactado, então ele não consegue, por falta de espaço, atingir um local que tenha acesso, para que você tenha acesso à higienização. E ele vai empurrando também, muitas vezes é responsável pela irregularidade, não é? Exatamente, ele potencializa, porque você imagina a sua vida toda um dente deitado empurrando o dente para frente, porque ele quer nascer, a natureza quer agir ali. Então o dente do siso hoje são raríssimas as vezes que ele fica na boca. Entendi, porque é uma das primeiras coisas que a gente faz logo na adolescência, ou em muitos casos a pessoa já é adulta, não é? Preciso tirar os dentes do siso. A gente tem... São dois em cima... Isso, dois em cima e dois embaixo. Exatamente. Geralmente às vezes ele nem nasce, porque ele fica impactado. Ele fica incluso... Ele fica incluso lá no osso. Ele não aparece, ele está lá, incluso no osso, ele pode aparecer só o pedacinho dele, que a gente chama de semi-incluso, ou ele está totalmente erupcionado. Mas, via de regra, é sempre bom você perguntar para o seu dentista se você tem ou não, porque existe uma geração que não tem dente do siso. A natureza é fantástica, né? Sinal dos tempos. Olha, me perdoe a brutal ignorância, eu não sabia mas disso. eu recebo muito paciente hoje que não tem todos os dentes do siso. Você está falando sério, é? Que coisa doida, eu não sabia disso. É revolução. Para mim, todo mundo já nascia com o dente do siso, depois de ter que extrair. Não, hoje eu tenho essa nova geração, então, numa boa parcela... não a minoria, mas já tem gente que não tem mais o dente do siso. A tendência da evolução é você descartar do ser humano que ele não usa, né? O Daniel, a natureza é pródiga, maravilhosa, ela é perfeita, né, cara? É a coisa mais linda do mundo, Paulo. É impressionante, né? É impressionante. E eu vejo a natureza agir porque eu trabalho com cirurgia, eu sou cirurgião. Então, as cirurgias que a gente faz, eu vejo o paciente no pós-operatório e eu acompanho o processo de cicatrização.
tanto de implante, dente do siso, lesões que a gente remove. E esse processo de cicatrização é a mais perfeita expressão da natureza, cara. Maravilha. É muito lindo. Olha, espero te encontrar aqui a semana que vem para a gente encerrar o programa sempre com boas notícias, sempre com um papo esclarecedor. E eu tenho certeza que a gente partilhando esse momento com você, a pessoa já tem uma noção assim exata daquilo que, como referência, olha, eu estou bem, estou mal, preciso ver, preciso olhar, olha, não, está tudo bem, é importante a sua vinda aqui. Dr. Daniel Ramon. É isso aí, Paulinho. Prazer em falar com você mais uma vez, viu? Prazer é todo meu, muito obrigado. E você me encontra no @Dr. Daniel Ramon lá no Instagram. Será um prazer recebê-lo. Beijo no coração. Atualidades fica por aqui. Espero você aqui pela TV Conecta. Todos os programas estão aqui semanalmente, não é? Esperando a tua audiência pela Rede Brasil de televisão. Obrigado.